Abram a Bíblia em Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 2. Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 2. Quem achou, diga amém. Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 2 até o versículo 4. Eu quero falar nessa noite sobre portas que Deus abre nas nossas vidas. E o tema dessa palavra de hoje, ela se fundamenta também naquilo que estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. Começamos o livro de Colossenses e nosso desejo é que várias pessoas que não estão vindo à Escola Dominical participem também da nossa Escola Bíblica, amém? Vamos ler o texto. Perseverai na oração, velando nela com ações de graça, e orai também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orai para que o manifeste como devo fazer. Até aqui, amém? Senhor, nós queremos pedir mais uma vez a Ti, que Tu venhas aplicar Tua palavra nos nossos corações, trazendo restauração, trazendo renovação interior, a alegria do Teu Espírito, que haja, ó Deus, uma restauração em cada vida que está aqui nessa noite, que todos possam ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que Teu Espírito Santo possa ser sentido na vida de cada pessoa, em especial daqueles que estão abatidos, daqueles que estão aflitos, e que a graça do Senhor esteja alcançando com libertação nessa noite, em especial aqueles que estão afastados da presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, existem momentos na vida do crente em que o cristão ele se sente impotente e paralisado diante de determinadas circunstâncias. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a história dele, em muitos momentos ele se sentiu assim, cercado por situações difíceis, pessoas que se levantavam para persegui-lo, pessoas que tentavam atrapalhar a sua caminhada, o seu avanço e o seu progresso na realização de tudo aquilo que Deus queria fazer através da vida dele. E nós percebemos que nessas circunstâncias, que são como ruas sem saída, nós temos que recorrer à graça de Deus. E era isso que o apóstolo Paulo fazia nesses momentos. Davi, ele também, em muitos salmos, ele expressa esse sentimento de dependência de Deus, especialmente nesses momentos difíceis da própria caminhada dele. Nos momentos em que ele estava angustiado, Davi escreve salmos como aquele: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro, meu socorro vem do Senhor. Nesses momentos Davi escreveu salmos profundos que retratavam a experiência que ele tinha com Deus na presença dele. Isso é maravilhoso, porque é essa presença de Deus que nos fortalece, que nos renova, que nos sustenta e que nos faz avançar a cada dia na nossa caminhada com o Senhor. E o apóstolo Paulo aqui em Colossenses, ele também pede à igreja que faça orações, que faça súplicas pela sua vida, porque ele estava enfrentando momentos difíceis no seu ministério, na sua pregação. Haviam pessoas que se levantavam contra a sua vida, e Paulo aqui faz um pedido de oração à igreja que se encontra ali em Colossos. Ele diz àqueles irmãos: perseverem na oração, velem na oração, permaneçam nela com ações de graça, orem juntamente por nós. Ele especifica aqui o pedido de oração. Ele pede que aqueles irmãos orassem pela vida dele. E Paulo faz esse pedido porque ele estava necessitado. Ele precisava que Deus abrisse portas espirituais, oportunidades para que o evangelho pudesse ser pregado através da sua vida. Quando nós lemos o livro de Colossenses, nós vamos perceber que Deus é aquele que abre portas para nós. Ele abre portas nos céus. Nós temos exemplos disso na Bíblia. Jacó
fugiu de casa com medo de Esaú, e a Bíblia diz que ele chega num lugar, ali já estava cansado, um lugar chamado Harã, e ele vai dormir a primeira noite ao relento, e o travesseiro dele era uma pedra. E ele tem um sono muito angustiado naquele momento. E a Bíblia diz que Deus se revelou a ele naquele momento, fazendo-lhe promessas de proteção e prometendo também sucesso na sua jornada. E naquela noite, Deus se revela por meio de um sonho, e Jacó vê uma porta aberta no céu, e através daquela porta espiritual, ele vê anjos subirem e descerem por aquelas escadas que se punham através daquela porta espiritual. Essa visão que Jacó tem é muito semelhante àquilo que Jesus diz lá no livro de João. Jesus diz assim: eu sou a porta. Lá no capítulo 10, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Essa visão de uma porta que se abre é um símbolo espiritual de quem Jesus é para cada um de nós. Jesus é o nosso meio de salvação, é o nosso meio de acesso a Deus. Jesus é a porta de oportunidade que se abre para o cristão quando o cristão está necessitado. Jesus, irmãos, ele se coloca como o único que tem poder sobre os céus e a terra para vir ao nosso encontro e nos socorrer. Amém? E esse simbolismo da visão é muito importante, porque as portas que se abrem nos céus, elas representam que Deus está interessado em nos abençoar, em compartilhar conosco bênçãos espirituais, dons espirituais, e todos os meios necessários que precisamos para realizar a sua obra e sermos bem-sucedidos. As portas abertas nos céus simbolizam que Deus está escutando as nossas orações, de que Ele é sensível à nossa necessidade, de que Ele está com a sua mão estendida sobre a igreja, nos capacitando espiritualmente para que nós possamos realizar a sua obra. Amém? Então é isso que simboliza Deus abrindo portas nos céus para nós. Simboliza que Deus espiritualmente está nos capacitando, Ele está abrindo para nós todas as oportunidades, Ele está nos dando todas as condições espirituais que nós necessitamos para que sejamos uma bênção. Amém? Então não há desculpas diante do Senhor. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus de mãos vazias, porque os nossos limites não podem ser justificativas para deixarmos de fazer aquilo que Deus coloca em nossas mãos. As nossas fraquezas não são desculpas que podemos apresentar a Deus, porque Ele está abrindo portas nos céus para que tenhamos condições espirituais, através dos dons do Espírito Santo, através do seu próprio Espírito que está no nosso coração, de fazermos toda a obra que Ele coloca nas nossas mãos. A segunda porta que Deus abre, quando nós vemos aqui o livro de Colossenses, é a porta do coração. Cada pessoa tem uma porta espiritual de entrada. Quando a palavra é pregada, irmãos, quando a palavra é ouvida por nós, ela entra pela nossa mente, ela atinge as nossas emoções, ela afeta a nossa vontade, as nossas escolhas, tudo é influenciado pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus toca nas nossas vidas, o nosso coração de pedra é transformado em um coração de carne. O coração de carne simboliza um coração sensível à voz de Deus. Foi assim que aconteceu com Lídia, que era da cidade de Tiátira, era uma vendedora de púrpura, era uma mulher temente a Deus, mas que ainda não discernia claramente a voz de Deus. E quando ela, lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 14, quando ela escutava a palavra do Senhor, a Bíblia diz que Deus lhe abriu o coração, e ela começou a entender aquela palavra de uma maneira diferente.
Quando Deus abre o nosso coração, nós verdadeiramente compreendemos as coisas de Deus. As verdades espirituais reveladas pelo Senhor só podem ser entendidas quando Deus abre o nosso coração. Muitas vezes a gente tenta forçar uma pessoa a vir para a igreja, a participar de um culto. A gente deseja muitas vezes que alguém na nossa família seja um crente, mas o que é necessário, irmãos, na verdade, é que haja uma ação sobrenatural do Senhor na vida dessas pessoas, de maneira tal que o coração dessas pessoas seja alcançado verdadeiramente por Deus e haja uma autêntica transformação. Quando Ciro estava enfrentando muitas batalhas, lá no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 2, Deus faz uma promessa. Deus diz a ele: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Quando Deus está falando de trancas de ferro aqui, Ele está falando de corações resistentes, de corações endurecidos. Irmãos, Deus tem o poder de quebrar toda e qualquer resistência que há no coração do homem. Quem é o homem para resistir à vontade do Senhor? A Bíblia diz lá no livro de Êxodo que quando Moisés é enviado por Deus até o rei, Deus profetiza e diz a ele: Moisés, eu endurecerei o coração de Faraó. E Deus estava dizendo que faria isso para que através da vida de Moisés e sobre a vida e a dureza do coração de Faraó, Deus viesse a revelar a sua glória, o seu poder, a sua soberania, e que as pessoas dessa forma vissem que o Senhor Deus é poderoso sobre os céus e sobre a terra. Ele endurece corações, mas Ele também amolece quando é necessário, amém? Para que se manifeste a sua glória. E isso é maravilhoso, irmãos, porque isso demonstra que o nosso Deus, Ele é soberano sobre todas as circunstâncias. Mas como é que Deus abre a porta dos corações? Deus abre a porta dos corações dos incrédulos por meio da ação soberana do Espírito Santo, que produz a conversão. Muitas vezes a gente prega, fala de Jesus e a pessoa não muda, e ninguém muda enquanto, irmãos, não há essa ação sobrenatural, misteriosa e maravilhosa que é produzida pelo Espírito Santo, uma ação de conversão, de mudança que ocorre dentro do coração, que produz mudança da natureza. Quando Deus age por meio do seu Espírito Santo, em sua soberania, o homem verdadeiramente, ele vai ser transformado interiormente, amém? Deus, Ele quer transformar o interior primeiro, a essência, e não a aparência. Se a gente muitas vezes, quando a gente obriga uma pessoa a fazer uma coisa que ela não quer, ou um filho a fazer uma coisa que ele não quer, ele pode até obedecer, da boca para fora, mas lá dentro, se não houver uma transformação nos seus sentimentos, na sua compreensão, na sua essência, no seu coração, mais tarde ele voltará a ser a mesma pessoa. E Deus, irmãos, quando Ele trabalha por meio da sua graça, Ele nos transforma verdadeiramente, não só da boca para fora, mas o coração de um novo homem é plantado soberanamente, milagrosamente pela ação do Espírito Santo dentro do íntimo desse ser humano, amém? E isso é maravilhoso. Além de Deus abrir portas nos céus, além de Deus abrir a porta do coração, Ele também abre portas de prisões, irmãos. Isso é maravilhoso. Nós temos exemplos disso na Bíblia. Uma certa vez os saduceus estavam motivados por uma inveja profunda dos apóstolos e os aprisionaram. E de noite, a Bíblia diz lá no capítulo 5 de Atos, que Deus enviou um anjo que abriu as portas do cárcere e eles foram conduzidos para fora e se apresentaram ao templo. O povo ficou maravilhado com aquilo que estava acontecendo, porque eles viram que era Deus quem estava diante daqueles homens. Deus, quando está conosco, Ele abre portas que estão fechadas, Ele liberta pessoas cativas de prisões emocionais, de depressões incuráveis, de sentimentos de destruição que nenhum médico consegue tirar. Deus liberta essas pessoas dessas prisões.
permitindo que elas possam conhecer a verdadeira liberdade que é trazida pela graça de Deus. Amém? Isso é maravilhoso. Nós temos vários exemplos de Deus abrindo portas de prisões. Lá no capítulo 12 de Atos, quando Herodes resolveu prender e maltratar os líderes da igreja, ele mantinha Pedro preso numa prisão e resolveu também lhe matar. Mas de madrugada, Deus envia novamente um outro anjo para libertar Pedro. E milagrosamente aquelas algemas, elas cedem, as portas da prisão são abertas de maneira sobrenatural, e Pedro passa por todos os obstáculos, e ele chega até o lugar onde a igreja estava orando. Uma empregada vai atender a porta, e ela acha até que era uma assombração, que era o fantasma de Pedro, e ela volta assustada, porque ela não entendia que Deus havia feito um milagre sobrenatural. Mas na verdade, irmãos, a libertação de Pedro foi uma resposta para a oração da igreja. Quando a igreja começou a orar, Deus começou a trabalhar sobre os céus e sobre a terra, e as algemas foram quebradas, e Pedro chegou até aquele lugar para testemunhar da soberania de Deus. Se você tem alguma pessoa que está dominada por algum vício, por alguma prisão emocional, coloque essa pessoa no altar, ore por essa pessoa, interceda, porque no tempo certo, esses grilhões que estão na alma, em nome de Jesus, vão ser quebrados, e vai chegar a verdadeira libertação na sua casa. Amém? Vai chegar a verdadeira libertação à sua casa. Além de Deus abrir, irmãos, as portas nos céus, além de Deus abrir a porta do coração, além de Deus abrir a porta das prisões, em último lugar, Deus abre a porta para a pregação e o testemunho do Evangelho. Se tem uma coisa que Deus faz, é criar oportunidades para que você seja um instrumento usado por Deus para testemunhar, para falar de Jesus, para alcançar vidas para Cristo. Deus quer usar a sua vida. E é por isso que Paulo pede à igreja, aqui no capítulo 4, ele diz: orem, supliquem ao mesmo tempo por nós, para que Deus nos abra a porta para a pregação da palavra. Paulo estava querendo que essas oportunidades chegassem até a vida dele, porque ele estava encontrando muita resistência. No final da primeira viagem missionária, Barnabé e Paulo, eles vão até a igreja de Antioquia, e eles começam a testemunhar das portas que Deus havia aberto. Lá no capítulo 14, versículo 27, Paulo diz assim: ali chegamos, estava reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram, como Deus estava com eles e como abrira a porta aos gentios para que eles pudessem compreender a fé em Cristo. Deus é quem estava diante deles, irmãos. Quando nós pregamos, nós estamos obedecendo ao mandamento do Senhor. Quando nós pregamos, nós estamos fazendo aquilo para o qual Deus nos designou. Mas quando nós pregamos, Deus vai adiante de nós. Nós não estamos vendo isso, mas Ele vai adiante de nós, abrindo portas, criando oportunidades para que pessoas sejam alcançadas pela graça do Senhor. Amém? E vidas sejam transformadas. Então a gente não precisa temer. Os apóstolos não temiam as perseguições, porque eles sabiam que Deus, em sua soberania, ia adiante deles. Eles sabiam que Deus, em sua soberania, os capacitava, os fazia ter as palavras certas para cada momento. E a palavra de Deus nunca falhava, ela nunca voltava vazia, porque a palavra de Deus é poder do céu para a salvação de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Então Deus está abrindo nos dias de hoje, irmãos, grandes portas para que vidas sejam alcançadas pelo Senhor. Em inúmeros momentos Paulo testemunhava disso. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12, Paulo, quando chega a Troade para pregar o Evangelho, ele diz assim, que Deus abriu uma porta para ele, e ali naquele lugar ele encontra Tito, e começa a evangelizar aquele local, vidas são salvas, pessoas se convertem,
quando ele chegava ali, debaixo de uma revestidura do Senhor, Deus agia de maneira sobrenatural. Talvez você esteja querendo ver esse sobrenatural de Deus alcançar a sua casa. As pessoas que não têm Jesus, se revista da autoridade de Cristo, tome posse da palavra do Senhor, testemunhe dessa palavra com ousadia, que você vai ver que Deus, Ele vai agir no tempo certo, e essa palavra não vai voltar vazia, em nome de Jesus, amém? Irmãos, eu queria terminar essa palavra ainda dizendo que esse Deus que abre portas, Ele também, quando quer fechar, Ele fecha, principalmente portas para as nossas vidas que não nos aproximam da sua vontade. Muitas vezes nós queremos entrar pelas portas erradas, queremos aquilo que nos agrada, oramos por aquilo que é bom para nós apenas, e não pensamos em agradar a vontade de Deus. O livro de Apocalipse diz que Jesus Cristo, que é aquele que tem a chave de Davi, é aquele que abre portas, mas é aquele que também fecha portas. A porta que ele abre, diz a Bíblia, ninguém pode fechar, mas a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Então, mesmo Deus que abre portas em sua soberania, Ele também fecha quando nós queremos entrar por portas que podem nos afastar da sua presença. Talvez muitas vezes algumas orações não sejam atendidas porque o crente está pedindo coisas a Deus que vão afastá-lo da comunhão com o Senhor. Que nessa noite, meu querido, você possa entrar pelas portas corretas da sua vida, que nessa noite você possa pedir a Deus que abra portas que agradam a vontade dEle, portas que lhe aproximam da presença dEle, e eu tenho certeza absoluta que você vai ser realizado em fazer tudo aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida, amém? Muitas pessoas se frustram porque estão indo na direção errada. Muitas portas se fecham como se fecharam para Jonas, porque Jonas estava indo para o lugar errado. Jonas se escondeu no porão de um navio, Jonas comprou a passagem para a cidade errada, ele estava fugindo da presença do Senhor. E Deus começou a fechar todas as portas. Agora, quando nós estamos fugindo do propósito do Senhor, você pode ter certeza que nós não seremos felizes, não teremos realização plena, não alcançaremos sucesso, tudo se torna mais difícil, o crente se torna uma pessoa triste e vazia quando ele está indo na direção contrária da porta que verdadeiramente Deus quer abrir para a sua vida. Talvez nessa noite Deus quer que algumas pessoas mudem a direção da sua vida, mudem a forma de orar, mudem a forma de pensar, mudem os seus valores, mudem as suas prioridades, porque Deus está querendo abrir grandes e abundantes portas para nós, para que sejamos verdadeiramente abençoados por Ele em tudo que fizermos através da vontade dEle, amém? Quantos desejam alcançar estas verdadeiras bênçãos do Senhor, que são pertinentes e são dadas àqueles que obedecem ao Senhor? Eu sei que você tem esse desejo no seu coração. Talvez você não tenha força, talvez você esteja numa situação de abatimento, mas em Cristo Jesus e pela graça dEle, você vai encontrar a força que precisa para avançar no conhecimento e na graça de Deus, amém? Fique em pé no seu lugar, meu irmão, em nome de Jesus. Queria convidar o grupo Êxodo aqui à frente. Fique em pé no seu lugar, vamos ter mais um momento de oração. Apresenta a sua vida ao Senhor e diga: Senhor, abre portas para a minha vida, mas não as portas que eu tenho pensado, não aquelas portas onde eu tenho apenas orado para ser apenas eu a pessoa beneficiada. Abre portas, Senhor, que estejam de acordo com a Tua vontade. Muitas vezes essa oração que nós fazemos apenas pensando em nós mesmos e deixando de pensar nos nossos irmãos, deixando de pensar na vontade de Deus, essas orações muitas vezes voltam vazias, mas Deus nessa noite quer que a sua oração suba até o trono da presença dEle, para que você encontre na vontade dEle a resposta para a sua oração, a realização para a sua vida, amém? Fecha seus olhos em nome de Jesus e vamos orar ao Senhor. Coloque a sua vida na presença do Senhor, apresenta os seus problemas, a sua necessidade. Se você nessa noite tem orado e não tem visto a resposta, questione a Deus: mas Senhor, por que eu não tenho visto essa resposta? Será que isso que eu desejo está de acordo com o que o Senhor quer? Será que isso que eu estou pedindo está de acordo com a Tua vontade, Pai? Ou isso está
me afastando da tua presença, se você se sente afastado da presença do Senhor, esse é o momento de restauração da sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o momento de restauração da presença de Deus na sua vida. Então abra a sua boca e clame pelo nome de Jesus, peça força, peça a alegria do Espírito Santo, para que você continue avançando na realização de todo o plano e propósito que Deus tem estabelecido para a sua vida. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas na tua presença, Pai. Queremos apresentar ao Senhor as nossas necessidades. Muitas vezes nós estamos orando por coisas egoístas, estamos apenas pensando em nós mesmos, não estamos preocupados com a tua vontade, mas que nessa noite haja uma mudança no nosso coração, que o Senhor nos ajude a olharmos mais para ti, a estarmos mais preocupados em agradar ao Senhor, em andar de acordo com o propósito que o Senhor tem estabelecido para a nossa vida, Pai. Nos ajuda nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem ao encontro do teu povo, Pai. Produz, ó Deus, na vida de cada pessoa, uma restauração da esperança, da alegria. Reaviva os nossos corações, Pai. Desfaz todas as ciladas de Satanás. Que as nossas orações realmente cheguem à tua presença, Pai. Que não sejam apenas palavras vazias, orações que nós fazemos simplesmente para atender ao nosso próprio ego, mas que possamos, ó Deus, realmente orar como adoradores verdadeiros, como pessoas que querem estar cada